Estamos ouvindo nesta. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, toda honra e glória seja dada a Ele. Estamos aqui reunidos para mais um culto de oração e quero pedir aos irmãos que ainda não enviaram seus pedidos, que possam estar enviando, para que nós possamos estar orando por você no final do culto desta noite. Vamos também estar meditando na palavra do Senhor daqui a pouco. Então vamos orar para nós iniciarmos esse culto. Logo após essa oração, nós vamos ter aqui também o momento de oração, de louvor e adoração ao Senhor. Oremos a Ele nesse instante, o dia que passou, pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. Santo e poderoso Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor neste momento. Rendemos ao Senhor também ações de graças ao Senhor, porque o Senhor é grandioso para conosco. Obrigado por o que passou, pela tua proteção, pelos livramentos, Pai, porque por onde cada um dos teus servos andou, o Senhor esteve com eles, Pai. Muito obrigado. E agora, Pai, receba este culto como uma oferta suave ao Senhor. Receba a nossa gratidão. Receba nesta noite também os pedidos que serão direcionados ao teu trono de graça, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento. Louvor e adoração aqui. A irmã Julie. Louvemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Estamos na semana em que estamos clamando pela nossa pátria, pela nossa nação, pelos nossos governos. Então, que nós possamos estar cantando neste momento, clamando ao Senhor. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos
Deus. Antes de nós lermos o texto, que servirá de base para a reflexão desta noite, eu quero trazer aqui um recado muito importante, um aviso. Estamos encerrando aí a campanha, o propósito de 40 dias de oração pelas nações.
termina na próxima sexta-feira, dia 1º de maio. Mas aí eu quero trazer aqui para os irmãos que nós não vamos parar de orar. Porque estamos iniciando aí o mês de maio, que é o mês do lar, mês da família. Então, sexta-feira, estamos encerrando esse propósito de 40 dias de oração pelas nações. Iniciar um outro propósito, 30 dias, conforme nós fazemos aqui todos os anos, 30 dias de oração agora pela família, pelas famílias. Então, você, no mesmo horário que você estava orando, todos os dias às 20 horas, então você vai reunir com a sua família e vai estar orando aí com a sua família, fazendo aquele culto que nós chamamos de culto doméstico. Então, pedimos aos irmãos que não deixem de orar, irmãos. O papel do servo de Deus é orar. O estudo, a reflexão que nós vamos fazer nessa noite vai falar exatamente sobre isso, sobre o nosso papel de orar, a missão da igreja de orar. E o tema está ali, famílias debaixo da graça de Deus, com divisa lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz, parte B, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome esse propósito, principalmente você que é a mãe, o pai aí, você tem esse propósito. Pai, você é o sacerdote do lar. A Bíblia diz que é papel do pai, do homem, interceder pela sua família, assim como fazia. Então, que você possa firmar esse propósito. Eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e minha esposa e meus filhos, nós serviremos ao Senhor. Então, a partir de sexta-feira. Outro recado aqui que eu tenho para os irmãos é que, como os irmãos sabem, nossos cultos estão sendo gravados aqui no nosso estúdio para evitar aí despesas, né, com luz, com energia, visto que as nossas contribuições também têm caído um pouco, e também evitar despesas e também para melhorar. Ali no templo, quando nós estávamos fazendo a gravação ali, o som não estava muito bom, havia ruído, eco, mas aqui, nesse estúdio, os sons, que os irmãos têm percebido, nosso som tem melhorado bastante. Então nós vamos continuar, a partir desse final de semana, gravando os cultos. Os cultos serão gravados antecipadamente no sábado. E eu gostaria, a partir do mês de maio, se continuarmos em quarentena, se continuarmos confinados, né, não podemos abrir o templo, eu gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos pudessem também participar do culto, já que o culto é gravado, dá para os irmãos participar do culto. Como assim? Assim como os irmãos participavam daquela escala de louvor, os irmãos que louvam, participavam da escala de louvor lá no templo, os irmãos poderão também participar. Então, os irmãos gravem em casa um hino, os irmãos que são solistas. Nós temos aí muitos irmãos, temos aí a irmã Alva, a irmã Thaís, irmão José Antônio, e outros irmãos aí que louvam, o diácono Joel, temos muitos irmãos aí que louvam. Então, esses irmãos que louvam, os irmãos gravem antes e mandem o seu solo, o seu dueto, para que nós possamos incluir no culto de domingo à noite ou domingo de manhã. Então, eu queria pedir aos irmãos que os irmãos não deixem. Eu gostaria de ver o envolvimento dos irmãos. Estou vendo que tem muitos irmãos que não estão envolvendo no culto da igreja. A igreja não pode perder essa unidade. Então, por favor, irmãos, eu ficaria muito feliz se até sexta-feira eu vejo algum irmão mandando. Vocês podem ir mandando, e aí a gente vai colocando na escala, na sequência dos cultos. Claro, o primeiro que mandar, que enviar a sua gravação, já vai estar participando do culto de domingo à noite. Tá bom assim, irmãos? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Muito bem, vamos então ler a palavra de Deus, para servir de base e reflexão para nós nesta noite. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. Nós vamos encerrar esta campanha de oração pelas nações, ministrando esta palavra nesse texto bíblico, que diz: devemos fazer orações por todos os homens,
Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando contenta. Amém? Que essa palavra possa ficar gravada aí em cada coração nesta noite. Então, dentro desse propósito de oração, 40 dias de oração, o que nós podemos aprender aqui dentro desse texto? Eu sei que cada irmão que orou esses 40 dias enfatizou aí, orar, principalmente pela nação, pelos problemas da nossa nação e pelos problemas que as nações em todo o mundo estão enfrentando, principalmente por essa crise aí devido à Covid-19. Então, nós vamos nesta noite ver o que a palavra de Deus nos traz aqui a respeito de oração. O que Paulo está me ensinando aqui ao seu filho na fé, jovem pastor Timóteo. Primeiro que nós aprendemos aqui, nós podemos aprender com esse texto. Ele diz aqui, ele fala sobre a prioridade. Qual deve ser a nossa prioridade? Então ele está aqui admoestando, ou seja, ele está nos exortando ali a seu filho na fé, o pastor Timóteo, para que ele levasse essa admoestação também à igreja, às suas ovelhas. Ele diz aqui, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. O que é deprecações? É a mesma coisa que súplicas. Então, a necessidade de oração era tão grande, naquela época estava sendo tão grande, que pede que a igreja faça, ela se envolva, ela suplique, ela se envolva em súplicas. A súplica, irmãos, é aquela oração que não é aquela oração superficial, muitas vezes que nós fazemos, mas é aquela oração que nos leva, às vezes, mesmo a chorar quando estamos orando. Isso é súplica. Suplicar é aquela oração com anseio, aquela oração que brota lá do fundo do nosso coração, um desejo de saciar, é como se fosse assim, aquela pessoa que está com sede, ou está com fome, ele quer saciar a sua sede ou a sua fome. Então, o que está dizendo? Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, façam súplicas. E aqui ele fala sobre os tipos de súplicas, depois ele fala orações, intercessões, tem aqui também intercessões de graças, ou seja, gratidão. Mas o que eu quero frisar para os irmãos é que essa oração, ela é uma oração prioritária. Quando ele fala aqui, antes de tudo, admoesto, pois, antes de tudo. A oração, irmãos, é a prioridade. Antes de tudo. A oração vem antes do louvor. A oração vem até mesmo antes da ministração da palavra, que é Deus falando conosco. A oração, ela deve ser prioridade na vida da igreja. Ele diz, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam, e aí ele especifica aqui os tipos de oração, as formas de oração. Intercessão, orações, intercessões, orações, deprecações, que é a mesma coisa que súplicas, e gratidão.
Segunda parte aqui importante ainda nesse versículo. A nossa oração, as nossas orações devem ser inclusivas. O que são orações inclusivas? As nossas orações, irmãos, elas não podem, nós não devemos fazer as nossas orações com exceções. Eu sei que no nosso coração, às vezes na nossa maneira de pensar, até mesmo dentro dos nossos laços, vamos dizer assim, de afinidade, muitas vezes nós nos concentramos a nossa atenção em orar somente para aquelas pessoas que são boazinhas, aquelas pessoas que nos ajudam, aquelas pessoas aqueles que são nossos amigos, são da nossa família. Mas, irmãos, olha o finalzinho desse versículo. Por todos os homens. Então, a nossa oração, nossas orações, elas devem ser inclusivas, nós devemos incluir todos na nossa oração. Nós não podemos selecionar um grupo ou selecionar apenas algumas pessoas. Nós vamos ver isso mais lá no finalzinho, que isso é bem sério. Às vezes nós vamos na contramão daquilo que Jesus nos ensinou. Terceiro ponto aqui, muito importante. As nossas orações, elas devem também ser específicas. Nós devemos fazer orações ao Senhor, mas especificar aquilo, os nossos objetivos. Igual nós fizemos esses 40 dias aí de oração, cada dia tinha um motivo específico para nos orar. E quando fala sobre esse motivo específico, é que você tem que bater ali, orar, insistir, ali naquele pedido, clamar mesmo ao Senhor. Então, ter motivos específicos. Olha bem o que diz aqui o verso 2. Olha os motivos específicos aqui. Pelos reis, por todos que estão em eminência, ou seja, aqueles que exercem autoridade. Essa palavra eminência é aqueles que exercem autoridade. Então ele fala aqui, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Olha aqui o pedido específico aqui, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então, foram essas orações que nós fizemos durante esses 40 dias aí. Estávamos orando especificamente pelas nações e principalmente pela nossa nação, pelo Brasil. E parece que o inimigo não ficou muito satisfeito. E quanta coisa aconteceu nesse período. Quanta coisa a mais. Quantos motivos a mais para nós orarmos pela nossa nação. Quando nós começamos, o motivo principal era exatamente pela crise na saúde que nós sabíamos que nós íamos enfrentar. E a coisa foi piorando cada vez mais, e aí veio crise econômica também, e aí veio crise política, e aí os problemas têm se agravado cada dia mais. Mas isso não é para nós desanimarmos, irmãos, nem ficarmos apavorados. Não é para ficarmos desesperados. Não é para ficarmos murmurando e questionando, não. É para continuarmos orando. Quanto mais o inimigo ataca, aí que nós devemos esforçar mais nos motivos específicos que nós colocamos aqui. E olha bem, o motivo específico que o apóstolo Paulo passa para Timóteo, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Agora, qual a finalidade? Quarto ponto aqui, qual a finalidade desta oração para esses reis, para esses que exercem autoridade? Então aqui, o apóstolo Paulo, ele apresenta esta razão, essa finalidade. Primeiro, para que a própria nação, para que nós que somos a nação, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida de piedade, ou seja, uma vida justa e uma vida honesta. Olha bem o que ele diz aqui, finalzinho do versículo 2. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Honestidade é a mesma coisa que diferente de corrupção. Ser honesto é ser diferente
de estar envolvido em corrupção. E olha que a nossa nação ela tem estado nos últimos dias, nos últimos anos, apesar de já ter tanto combate à corrupção, mas ainda existe muita corrupção, muita desonestidade, muita injustiça. Então, a finalidade de nós orarmos especificamente pelas nações, e principalmente pela nossa nação, por aqueles que estão ali exercendo função de autoridade, é exatamente para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida de piedade e uma vida de honestidade, ou seja, sem corrupção. Segundo ponto, por que orar especificamente para aqueles que estão em eminência, para aqueles que estão ali exercendo autoridade? Aí a palavra de Deus diz aqui, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Deus fica feliz, Deus fica grato, Deus fica, assim, muito alegre, muito contente, quando ele vê que a igreja está em oração pela nação. Ele fica muito alegre, versículo 3. Por quê, irmãos? Ele continua dizendo no 4. Porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus sabe que se nós orarmos pela nação, se nós orarmos para que o Espírito Santo venha agir ali na vida do governo, daqueles que estão exercendo autoridade, com certeza, irmãos, muitos deles vão se salvar. Muitos deles vão se converter dos seus maus caminhos, vão se arrepender dos seus pecados. E é isso que Deus quer. Isso é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Em terceiro lugar, qual a finalidade? Qual a outra finalidade? Para que se cumpra o desejo de Deus. O desejo de Deus é esse, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O desejo de Deus é que todas as nações reconheçam que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Que as nações não vivam mais mergulhadas na idolatria, não vivam mais escravizadas pela idolatria, pela corrupção, mas que eles entendam que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, conforme está lá em João, capítulo 14, versículo 6. E a última parte aqui que eu quero meditar com os irmãos. O que mais que esse texto traz para nós? Isso aqui é bem profundo. Está lá no versículo 8. Ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Coisas que nós vimos, nós ouvimos pelas redes sociais, nos jornais, que não dá nem mais, fica difícil já para a gente ligar uma televisão e ouvir uma notícia, acompanhar a notícia de um jornal, porque é tanta tragédia, tanta coisa que desagrada a Deus, e como desagrada a Deus, desagrada a nós também, e nós ficamos às vezes revoltados, irados até mesmo. Mas, irmãos, a palavra de Deus continua dizendo para nós: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, dentro do templo, dentro de casa, pelas ruas, na empresa trabalhando, na faculdade estudando, onde estiver. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, mas levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Mãos estendidas de corações murmuradores, Deus não aceita. Mãos estendidas de pessoas que estão iradas, estão revoltadas, com ódio no coração, querendo bem, são bonzinhos, Deus não aceita. Mãos estendidas, mãos levantadas, de corações contenciosos, que vivem contenda, que vivem brigando uns com os outros, daquele esposo que vive em contenda com a esposa dentro de casa, da esposa que vive em contenda com o esposo. Essas mãos levantadas aí, Deus não aceita. Mãos
santas, levantadas, mas sem ira nem contenda. Continuando, e pegando aqui uma carona numa mensagem, num sermão aqui, de um pregador norte-americano chamado Darren Smith. Eu queria que nós pensássemos nessa noite. Eu sei que é difícil isso, mas por que orar só por aqueles que nós amamos? Por que orar só por aqueles que nos fazem bem? Por que não orar pelos políticos, aquele político de quem você não gosta? Aquele que você votou, te decepcionou, aquele que você apostou tudo, aquele que você achou que ia dar certo, que era uma pessoa que nunca ia falhar, e agora falhou e você ficou decepcionado. Por que não orar por esse político? Por que não orar por aquele político que você sabe até mesmo que ele é um ladrão, que ele é um corrupto? Ah, pastor, mas para aquele ali eu não vou orar não. Aquele ali eu tenho um ódio no coração. Se possível, essa pessoa deveria morrer. Não, irmão, não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Eu sei que é mais fácil ficar se queixando do que orar por aqueles que não gostamos. Às vezes um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa mesmo, um parente. Em relação à política, é bem verdade que precisamos nos manifestar sim contra os erros daqueles que estão praticando erros, e não nos acomodarmos. Sim, nós somos cidadãos, nós não devemos calar, nós não devemos concordar com o que eles fazem de errado. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. Mas eu estou querendo dizer, irmãos, que nós como cristãos, a nossa luta é maior. A nossa luta não é apenas carnal. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz ali que a nossa luta, ela é contra os principados, ela é contra as fortalezas, ela é contra os príncipes das trevas, instalados nas regiões celestiais. São as milícias do mal. E nós entendemos perfeitamente, irmãos, que em cada lugar dessa nação, aonde existe uma pessoa exercendo autoridade, ali também está o maligno, ali está o diabo também, colocando a sua fortaleza, colocando ali um ponto de fortaleza, para lutar contra tudo aquilo que é certo, aquilo que é verdade, com certeza. Olha bem, abra a sua Bíblia lá, em Efésios no capítulo 6, do versículo 10 até o 13. Olha bem o que diz a palavra de Deus aqui. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, falando para a igreja, falando para mim, para você, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estamos no dia mau, irmãos. Mas aqui diz a palavra de Deus: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, não desanimar, mas ficar firmes. Por isso, irmãos, é que nós dedicamos esses 40 dias de oração. Eu espero que você tenha participado. Mas se você não participou, se você ficou para trás, nessa corrida, nessa batalha espiritual do exército de Deus, ainda tem amanhã, ainda tem hoje à noite, ainda tem sexta-feira para você clamar, você dobrar os seus joelhos e clamar a Deus.
nesses últimos 7 dias, de sexta-feira para cá, olha bem os motivos de oração. Nós oramos para que os governos pudessem conhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Foi o primeiro dia. Segundo dia, nós oramos para que os nossos governantes pudessem ter sabedoria vinda de Deus para administrar, conduzir a nação. No terceiro dia, nós oramos para que eles tivessem coragem, vinda dos altos céus, para falar a verdade e permanecer na verdade de Deus. No quarto dia, nós oramos para que os nossos governantes sejam humildes diante de Deus, tenham humildade. No quinto dia, nós oramos para que os nossos governantes pudessem ter força sobrenatural para agir com justiça. E hoje nós estamos orando para que os nossos governantes sejam convencidos dos seus pecados, para que se convertam, para que se rendam ao Senhor. Eu quero dizer para você, prezado irmão, Deus está contando com as suas orações, e de todo cristão, de todo o povo de Deus. Assim como Paulo estava contando ali, passando para o seu filho na fé, para Timóteo. Ele estava contando e orientando a Timóteo para que orassem pela salvação das nações daquela época. É por isso, irmãos, que nós temos a Junta de Missões Mundiais, homens de Deus que estão espalhados por todos os continentes, pregando a palavra de Deus, e nós aqui sustentando estes homens, essas mulheres de Deus, em oração. É interessante, querer deixar para os irmãos que naquela época do apóstolo Paulo, essa época que ele escreveu essa carta aqui para Timóteo, sabe o que estava acontecendo? Sabe quem era o imperador romano naquela época? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Era Nero. Nero era um homem perverso, corrupto, imoral, idólatra. Um homem que detestava os cristãos, detestava os crentes. Alguns teólogos têm pesquisado, eles têm dito que quando o imperador Nero incendiou a cidade de Roma, ele colocou fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos. Olha que absurdo. Era esse homem que estava governando na época, que estava imperando aquelas nações ali, governando aquelas nações com um jugo de ferro. Ele queimou muitos cristãos em estacas, em suas festas de orgia e culto aos ídolos. Ele lançou muitos cristãos naquela época na arena para serem devorados pelos leões diante da plateia no Coliseu de Roma, como se fosse um grande espetáculo. Mas mesmo assim, para um tipo de governo assim, daquele jeito, terrível, monstruoso, é que Paulo estava pedindo para os cristãos: ore por ele. Ore por ele. Não importa quem são aqueles, não importa quem é aquele que é o presidente da nossa nação, não importa quem é aqueles que estão ali como ministros, não importa quem é aqueles que estão ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, não importa. Seja ele da esquerda, seja ele fascista, seja ele comunista, seja ele aquele que tem ideias e projetos para destruir os cristãos. A ordem para nós nessa noite é: ore por eles. Não importa. Ore por eles para que Deus transforme esses corações. Se esses que governam hoje os estados, os municípios, estão te deixando decepcionados, se eles são ditadores, se eles estão contribuindo até mesmo para uma situação caótica na sua vida agora, estão contribuindo para o desemprego e por tantas outras questões, outros problemas na sua vida, na vida da sua família, não importa. A ordem para nós aqui nessa noite, a que Paulo deu a Timóteo, é: ore. O
papel da igreja é orar. Agora, se você não orar, nada vai acontecer. Já dizia alguém, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, muita oração é resultado positivo. Pouca oração é um resultado mais ou menos. Nenhuma oração, nenhum resultado. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nesse momento, aquele que o Senhor e que o povo colocou lá no poder está precisando da sua oração. Nosso presidente está precisando das orações da igreja. Daniel orou pelo rei Dario, está lá no capítulo 6 e no capítulo 9 do livro de Daniel. Ele orou pelo rei Dario. E o rei Dario não era um homem de Deus. Era um rei pagão, era um imperador pagão. Mas Daniel orou por ele incessantemente. E quem teve a vitória, quem venceu com isso, foi Daniel. Quando você ora pelos governantes, o lucro é seu. A vitória é sua. Então não se caia diante das coisas que têm acontecido na nossa nação, diante da crise mundial, diante da crise que estamos atravessando. Ore, ore incessantemente. Ore porque a palavra diz, quero, pois que os homens, Deus falando, quero, pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Eu gostaria de convidar você agora a fazer uma oração cantada pela nossa nação. É um hino que é o hino oficial da Junta de Missões Nacionais, 439 do cantor cristão, que diz, minha pátria para Cristo. Esse deve ser o nosso desejo. Que nesse momento que nós estivermos cantando este hino, você possa estar também intercedendo pela nossa nação, pelo nosso presidente, por aqueles que estão exercendo cargos de autoridade na política de nossa nação. Ore também por aquela pessoa que você não gosta, por aquela pessoa que você tem ódio no coração, que você gostaria até que essa pessoa se desse mal na vida, essa pessoa fosse prejudicada. Não faça isso não. Peça o perdão de Deus agora e ore por aquela pessoa, por aquele que você considera como inimigo. Esse momento de você também estar orando por essa pessoa. Nós vamos cantar esse hino, depois nós vamos ter os pedidos de oração, estaremos aqui passando, lendo os pedidos de oração, e vamos orar por esses pedidos. A irmã Júlia também estará cantando mais um hino, antes de encerrarmos o culto desta noite. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de céu, essa graça, te dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria, ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho
oraremos em seguida, encerrando. Bom, irmãos, eu vou ler os pedidos que chegaram aqui, né? Através do WhatsApp, também através da página da igreja. Se eu não ler o seu pedido aqui, porque a internet hoje está um pouquinho lenta, pode ser que não tenha chegado, mas saiba que o Senhor vai receber a sua oração da mesma forma. A irmã Lili agradece a Deus pela resposta de oração. A igreja estava orando pela sua irmã Elaine e ela agradece pela resposta de oração e pede pela sua avó Júlia, pela sua tia Lúcia e pela sua irmã em Cristo Lauzinho, né, que estão com problemas de saúde. O irmão Rogério está pedindo oração pela sua família, pelos irmãos da igreja, pela nossa nação e também, né, por esse problema que estamos passando no mundo. E eu queria pedir pela minha família, né, meu lar, minha casa, a família aqui também, meus pais. Queria pedir pelos meus familiares que estão ali no Rio, né, alguns até estão nos assistindo nesses cultos online, que Deus tenha misericórdia deles ali, onde os casos têm tido, né, tem sido maior, tem sido mais graves. E pedir também por portas de emprego, não só para a minha família, né, para os meus familiares também, quanto para as pessoas também que estão necessitando nesse momento. Sabemos que tem uma grande onda de desemprego, né, que está assolando a nossa nação. Essa canção que nós, né, escolhemos para cantar nesse momento, encerrando, né, esse culto antes da oração, o título dela é Vitória. É uma canção já bem antiga, do conjunto Novo Som, e ela fala exatamente sobre como libertar o Brasil, né? O Brasil só pode ser liberto, a gente só pode ter a certeza da vitória se nós entregarmos a nossa nação diante do altar do Senhor. Talvez você não conheça essa canção, mas que você possa orar ao Senhor nesse momento, prestar bastante atenção na letra dessa canção, esteja orando nesse momento, entregando a nossa nação, o nosso país nas mãos do Senhor. Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Uma insegurança pelo ar, uma esperança viva em cada coração que quer lutar pelo país, mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos,
Amém. Vamos continuar orando, irmãos, principalmente também por esses estados aí do Brasil, onde há um grande número de infectados também, de óbitos, aí devido ao coronavírus. Eu queria inclusive pedir oração, né, pela família aqui de mais 2 pastores que faleceram, pastores ainda jovens, um deles parece que era bem jovem, ali no Rio, e um deles até é colega do amigo do pastor Lucas, ali da igreja, primeira igreja batista da Margarida. Vamos orar ali pelos familiares enlutados, né, dessa família, desses pastores, 2 pastores que partiram essa semana para a eternidade, vítima dessa enfermidade. Vamos também continuar orando, né, para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria aqui deixar também aqui uma recomendação para os irmãos, que os irmãos não deixem de estar submissos àquilo que o Ministério da Saúde passa para nós. Algumas regiões as igrejas já voltaram a abrir as portas, os templos, mas aqui na nossa cidade ainda não estamos liberados, então vamos obedecer. E vamos obedecer também as regras aí de higiene. Não deixe de usar aí o álcool gel, né? Esteja presente aí na sua casa, em todos os lugares. Também como aqui no nosso município, nossa cidade, está sendo aí obrigatório o uso de máscaras. Eu sei que incomoda um pouquinho, mas não deixe de usar máscara quando você sair, entrar em algum estabelecimento. Vamos obedecer, vamos fazer a nossa parte. Higiene nunca é demais para evitar doenças e enfermidades. Outra dica aqui também para os irmãos é que os irmãos procurem alimentar com alimentos saudáveis. Vamos evitar ficar alimentando, né, comendo algo que não venha colaborar, contribuir para a sua imunidade. Procura se alimentar com alimentos saudáveis. E outra coisa também, irmãos, devido à crise econômica que nós estamos enfrentando e tende a piorar, procure economizar, procure comprar somente aquilo que vai realmente satisfazer. Procure evitar comprar coisas supérfluas para pagar futuramente. Vamos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos deu, porque nós não sabemos o que virá aí pela frente. Peça a sabedoria de Deus, para que Deus possa te ajudar. E não se esqueça, né, de ser fiel a Deus, tirando em primeiro lugar aquilo que pertence a Deus. Isso é mais importante ainda, para que Deus venha nos fazer prosperar diante dele. Vamos então orar nesse momento? Coloque aí nesse momento outros pedidos que às vezes você não teve coragem de fazer, mas Deus conhece. Nós vamos estar colocando esses pedidos aqui e tantos outros, aquele anseio do seu coração, aquilo que você deseja nesta noite. E também estaremos orando pela nação. Falemos com Deus. Santo e poderoso Deus, ao encerrar o culto desta noite, Pai, nós vamos te agradecer, Pai. Vamos agradecer, Pai, porque ainda vivemos de uma nação que temos liberdade, Pai, liberdade de culto, liberdade, Pai, para proferir a Tua palavra. Ainda que nesses dias com o templo fechado, mas, Pai, a Tua palavra não está presa, nós temos a liberdade, Pai, de enviar esta palavra a tantas pessoas, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por aqueles corações que o Senhor colocou nesta noite também, para estar, Pai, prestando esse culto ao Senhor. Onde estiver cada um agora, Pai, com cada pedido, cada anseio do seu coração, incluindo, Pai, especificamente, esses que nós colocamos aqui nessa noite, esses que chegaram aqui, Pai, motivos de enfermidade, motivos, Pai, de pessoas que estão desempregadas, Pai, problemas em relacionamento, crises existenciais, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, visita cada um que colocou esse pedido aqui.
pedidos, Pai, por familiares que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Mas também, Pai, muitos motivos aqui de gratidão. Pessoas agradecendo a Deus, Pai, porque milagres estão acontecendo na vida daqueles que têm orado, que têm buscado o Senhor. E agora, Pai, coloca aos pés do Senhor a situação, Pai, de todos os governantes do mundo, de todas as nações, que nesse momento, Pai, estão chorando. Pai, muitos estão nesse momento perecendo de fome, Pai, sem emprego, sem saúde, Pai, sem nada, sem nenhum motivo de esperança, Pai. Mesmo porque muitos deles não têm o Senhor como Deus poderoso, como Deus verdadeiro. Pai, estende a Tua mão sobre as redondezas da terra, sobre todas as nações do mundo, sobre todos os continentes, sobre todos aqueles que têm, Pai, a incumbência, Pai, de exercer algum tipo de autoridade. Que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, esteja no controle. Seja ele de qualquer, Pai, de qualquer tipo de governo político. Pai, que o Senhor tenha misericórdia nesse momento, Pai. Toca nesses corações. E que eles possam entender, Pai, que acima deles há um Deus maior. Um Deus que dirige a história. Um Deus que faz nascer as guerras, mas faz cessar as guerras. Um Deus que traz a tempestade, mas também traz a bonança. Um Deus que, Pai, traz a situação de crise, mas é um Deus também que é a solução para todo e qualquer tipo de crise. Em nome de Jesus. Coloque especialmente, Pai, o nosso presidente, aquele que o Senhor colocou ali à frente desta nação, Pai. Pai, que o Senhor nesse momento, Pai, cubra a vida daquele homem ali com o Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que toda mentira possa vir à tona, mas também toda verdade possa vir à tona, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, possa tirar, Pai, ou tirar, ou converter, ou transformar o coração daqueles que estão ali, Pai, mas que lutam, Pai, contra as verdades, principalmente as verdades contidas nas Escrituras Sagradas, que é a palavra do Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que toda mentira, que toda incredulidade, que toda astúcia de Satanás esteja sendo jogado por terra, Pai, nesta noite, segundo a Tua vontade, para que todas as nações do mundo possam ver, Pai, que o Senhor está acima de todas as coisas sobre esta nação, e que aqui, Pai, existe um povo, há um povo, ainda que possa ser a minoria, mas é um povo que Te busca em espírito e em verdade. Um povo que está Te clamando, intercedendo, suplicando, Pai, para que o Senhor tenha compaixão desta nação. Dirige, Pai, o destino desta nação. Dirige o futuro desta nação, Pai. E que, Pai, em breves dias, nós possamos ver já essa tempestade sendo cessada. E um novo dia, Pai, um dia com sol brilhante, um dia de bonança, Pai, raiar sobre esta nação. Pai, que este choro, que esse pranto, Pai, desta nação possa durar apenas uma noite, Pai, mas que a alegria possa vir pela manhã. Assim, Pai, nós suplicamos ao Senhor e clamamos a Ti, não porque nós merecemos, porque somos indignos, mas, Pai, pela Tua infinita bondade e misericórdia para com todos os povos. Em nome de Jesus, assim nós choramos agradecidos. Amém. Amém. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Nosso abraço fraternal para toda a igreja e todos aqueles que estão ao alcance desse culto online nessa noite. Que Deus os abençoe abundantemente.